Beleza, gente? Eu dou um papo para vocês aqui. Eu estou aqui com o ministro Tarcísio, né? E minha mãe falava que farinha pouca, meu pirão primeiro. Entendeu? Então não vou falar aqui sobre... Eu quero me dirigir ao povo do Espírito Santo. Ao meu povo do Espírito Santo. Com as coisas que já estão acontecendo e que vão acontecer aí no estado do Espírito Santo. E eu quero essa comunicação a você que é cidadão, porque de repente só o prefeito fica sabendo, o governador fica sabendo. Aliás, o governador Renato Casagrande, que tem sido muito bem tratado pelo governo Bolsonaro. Ele tem vindo aqui, mesmo sendo governador de esquerda, Bolsonaro não tem nada com isso. Ele tem interesse no povo do Espírito Santo, que paga imposto, não é? Que é um povo trabalhador. E nosso Espírito Santo de granito, a mamão, café, nós temos tudo, um estado rico. E o governador tem sido atendido aqui por alguns ministros aí, por ordem do presidente da República. Mas vocês não ficam sabendo. Então estou falando para vocês, o que vai acontecer, está acontecendo no Espírito Santo. Eu queria pedir Tarcísio, até porque ele tocou aí nos outros estados, né, que vão ser alcançados, e o cidadão comum não sabe. Você que está aqui comigo, com o Tarcísio, você vai saber e vai passar adiante aí. Tarcísio, eu queria que você desse uma passadazinha nas obras lá do estado do Espírito Santo e o que vai acontecer. O presidente Bolsonaro está levando a infraestrutura para o Brasil inteiro, está interiorizando a logística. A gente está tendo oportunidade de fazer portos, rodovias, ferrovias, aeroportos. Tem uma coisa, senador, que a gente precisa passar para o povo, que é o seguinte: o governo Bolsonaro é o governo que mais fez concessões de aeroportos, que mais fez arrendamentos portuários, que mais assinou contratos de adesão para terminais privados, que mais fez ferrovias nesses últimos 100 anos, né? Foram alguns contratos de concessão de ferrovias. A gente tem 30 bilhões contratados com iniciativa privada, e agora, com o advento da medida provisória 1065, que trata das autorizações ferroviárias, nós já recebemos 13 pedidos de autorização. Isso representa mais de 60 bilhões que chegarão aí para novos ramais. E que mais vai fazer rodovias concedidas. E no Espírito Santo a gente vai ter muita coisa boa. Se liga aí do Espírito Santo, meu povo. Começando pela inauguração do aeroporto de Linhares, que deve acontecer agora em outubro. Pessoal de Linhares, inauguração do aeroporto de Linhares, hein? Isso, vamos inaugurar o aeroporto de Linhares, né? Essa inauguração vai ser em breve. Estamos fazendo os últimos ajustes para fazer a homologação pela Agência Nacional de Aviação Civil. E já preparando, né, o aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, que vai ser o próximo objeto nosso de intervenção de aviação regional. Um aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, seria no local daquele que já existe, melhoramento daquele, ou um novo aeroporto? Isso aí nós estamos fazendo uma análise de viabilidade. Existe a possibilidade da gente pegar e fazer o investimento naquele sítio aeroportuário, então eliminando não conformidades, aumentando faixa de pista, ou existe a possibilidade também de, eventualmente, a depender, né, do custo, até criar um novo sítio aeroportuário. Então essas duas possibilidades estão na mesa. Nós já tínhamos feito, né, a concessão do aeroporto de Vitória. Eu só falar de Cachoeiro porque foi lá que eu comecei como vereador. Eu tenho história de vida, lá eles me deram a oportunidade, sou nordestino, né? E Cachoeiro, até hoje eu tenho o projeto Vem Viver, onde vão fazer 43 anos que eu recupero drogados e tal. Então eu comecei na Câmara de Cachoeiro de Itapemirim, e eu fico muito feliz demais, assim, quase que extasiado com esse aeroporto e essa aviação regional poder alcançar Cachoeiro. É fundamental, né? Então a gente inaugura Linhares, começa a trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim. Acho que o Estado do Espírito Santo ganha muito com isso, com essa chegada, né, de equipamentos que vão trazer mais voos. Quando a gente faz um equipamento novo, a gente consegue trazer novas aeronaves, aumenta a oferta de assentos, aumenta a conectividade e, no final das contas, diminui tarifa. É isso que a gente quer. Então, a aviação regional do Espírito Santo vai crescer com isso. Nós temos empreendimentos importantes, né? Começando com o que está ficando pronto. A gente deve inaugurar em breve, queria que o senhor estivesse conosco, 30 quilômetros na 101 Espírito Santo, de Viana para Guarapari. E nós já estamos avançando em mais 22 quilômetros de duplicação de Guarapari até Anchieta. E conversando agora aí com o IBAMA para tentar, né, e acho que a gente está na fase final, o licenciamento ambiental da 101 Norte, para a gente poder trabalhar também no Norte, fazendo a duplicação na 101 Norte, que vai envolver aí contornos importantes, contorno de Ibiraçu,
contorno de Fundão. O que seria o contorno de Ibiraçu? É Tirar a rota de dentro da cidade? De dentro da cidade. Observe que a 101 hoje passa por dentro de Ibiraçu. Passa dentro da cidade. Não tem como eu ter pista duplicada lá se eu não fizer o contorno. Certo. Observe que eu tenho uma igreja lá que é muito antiga. Centenária. E eu não tenho como fazer essa duplicação sem prejudicar, por exemplo, a igreja. Por isso a gente vai fazer um contorno, vai passar com a rodovia por fora. De Ibiraçu e Fundão? Ibiraçu, Fundão e Linhares. A gente deve ter uma travessia urbana somente lá em cima em São Mateus, que aí já tem bastante faixa, eu posso trabalhar vias marginais, alargar a rodovia, fazer a duplicação, eu tenho espaço para isso. Mas Ibiraçu, Fundão e Linhares a gente deve fazer contorno. Aquele contorno como foi feito em Conha, né? Saiu de dentro da cidade. Contorno de Conha. E é óbvio que a gente vai ter todo um cuidado para não perder o pastel do Califórnia, né? Não, o melhor pastel do Brasil, mas aí eles está no Espírito Santo. Eles já vão entender e já vão estar preparados para montar lá na pista do outro lado, né? Então fica a dica aí, pastel Califórnia, melhor pastel do Brasil. Com certeza. Não, o pastel Califórnia, rapaz, não vamos ferir suscetibilidade não, porque tem um pastel em Ibiraçu também. Eles são ali é o rei, são os reis do pastel. Entendeu? Tem que... Bom, aí temos aí, já que a gente está falando de 101, a gente tem que falar do contorno do município da Serra, que é o contorno do Mestre Álvaro. O senhor conhece bem esse assunto. Conheço. Trabalhou muito para que isso se tornasse uma realidade. É uma coisa que quem passa... Eu fui o autor da lei que federalizou, né? Pois eu sou o autor da lei. É uma coisa que quem passa na Serra, às vezes não está vendo, que a obra está lá para dentro, é um contorno. Mas a obra está andando super bem, nós vamos ter um contorno em pavimento rígido para tirar todo o trânsito da 101 de dentro do município da Serra. Importantíssimo para a segurança, para a mobilidade. Então, o famoso contorno Mestre Álvaro, a obra está andando super bem, uma obra até bacana de visitar, uma obra bonita de se ver. A gente está ali fazendo estabilização de solo, em ter solo mole, vamos ter estrutura elevada, todo no pavimento de concreto, então vai ficar aí uma obra de primeira linha para o Espírito Santo. E estamos fazendo também o acesso ao Porto de Capoaba, né, que é a BR-447, né, que nós estamos fazendo, a obra está andando muito bem, está no ritmo acelerado, ritmo forte, e é importante a gente ter um acesso portuário, porque o movimento de portos do Espírito Santo vai crescer muito. Ali fui eu que federalizei também, com a federalização, no começo do meu primeiro mandato de senador. A vantagem, né, senador, de estar conversando é a história, né? O senhor tem a história lá de trás, de tudo que aconteceu e vai vendo essas contribuições que o senhor foi dando ao longo do tempo para a infraestrutura do Espírito Santo, elas se materializarem agora, se tornando realidade. O que foi plantado, dando frutos, né? Você planta lá atrás, vai regando e vai e dando frutos no momento que a gente achou que não ia dar, né? Por causa da pandemia, você está numa pandemia e espera-se que vai mexer em obra, né? Quando o governo, na verdade, os recursos do país foram entregues para governadores. Só para o meu estado foi 17 bilhões, e o estado é desse tamanho. Aí você imagina, como é que estão fazendo obra, né? Só Deus mesmo. E foi importante que na pandemia a gente conseguiu, primeiro, manter a logística, manter tudo funcionando, manter as prateleiras abastecidas, fazer com que o remédio chegasse na ponta da linha, o combustível, o alimento, e também continuamos a fazer infraestrutura. Só neste ano, pouca gente sabe, nós já entregamos 68 obras. A gente já está indo para quase 2.000 quilômetros de pavimento entregue. Estamos batendo na casa dos 1.700, mas a gente vai superar os 2.000 até o final do ano. E fora os leilões de infraestrutura, que essa transferência de ativos para iniciativa privada vai trazer muito investimento. Por exemplo, a tão sonhada licitação, o leilão da BR-262, que nós vamos fazer juntamente com a 381 Minas. Então nós vamos ter a ligação de Belo Horizonte para Governador Valadares e de João Molevade até Viana, pegando a 262 Espírito Santo, que vai receber muitos investimentos. Olha aí, eu vou pedir para você repetir isso aí. Nós do Espírito Santo, nesse desenho, ele vai chegar até Viana. Nós vamos ser beneficiados até Viana. Repete esse desenho aí, ministro. A gente está fazendo a concessão, né, da 381 Minas, então Belo Horizonte, Governador Valadares, com a 262 Espírito Santo, pegando ali de João Molevade até Viana. Muitos investimentos importantes, faixas adicionais, né, terceira faixa, teremos muitos trechos sendo duplicados.
Então, muita melhoria operacional, melhoria do ponto de vista de segurança, iluminação de LED, sistema de detecção de incidentes. Então, algo que vai tornar a vida do cidadão que transita pela 262 mais segura. A gente sabe que é um trecho de serra, sempre suscetível a deslizamentos, então nós vamos ter as obras de contenção de encostas. Acho que é muito importante isso. É um desejo do capixaba ver essa rodovia endereçada, ver investimentos lá, principalmente na duplicação. Sem dúvida alguma, nessa área de duplicação, há um trechinho pequeno lá, né, que essa concessionária que lá está fez já a duplicação, já mudou uma realidade. Imagine com esse restante de obra que vai chegar, que realmente é sonho do capixaba, e o que nós estamos fazendo aqui é inédito, viu, gente? Porque nós estamos dando satisfação ao povo do estado do Espírito Santo e ao povo do Brasil também, porque essa coisa não está só no Espírito Santo, né, ministro? Está acontecendo no Brasil inteiro. Brasil inteiro, só para o senhor ter ideia, para que todos que nos acompanham aí saibam, já são 74 leilões de ativos de infraestrutura, né? Se eu juntar aquilo que a gente contratou por meio de concessão, agora com as autorizações ferroviárias, a gente está batendo os 130 bilhões de reais de investimento privado. Com o que a gente vai fazer até o final do ano que vem, nós vamos alcançar 250, 260 bilhões. Ora, o Ministério tem 6,5 bi de orçamento ano, então imagina a potência que tem isso tudo se transformando em obra. Então, em 24, 25, 26, a gente vai ver o Brasil virando um grande canteiro de obra, e aí eu fico feliz pelos trabalhadores, pelos pais de família que vão ser empregados nessas obras, que vão ter como levar o sustento para sua casa. Mais do que uma obra, será geração de honra, né? Porque a honra de um homem é seu trabalho. Então, muito mais do que uma obra, vira uma usina de honra. É uma política de emancipação, né? As pessoas vão se emancipar, vão se reencontrar com a dignidade, porque vão ter um emprego. Então, a gente vai ver a infraestrutura atuando como uma alavanca para a geração de emprego, para o resgate da dignidade. Ministro, nós temos estados muito grandes no Brasil, né? Assim, teve muito sonho das pessoas ao longo de governos e governos com aquelas rodovias empacadas que só tinha lama naquela área da Amazônia, né? Para ela significa muito, mas para você que... Bom, tu era um jovem, adolescente, quando viu aquilo começar. Para você que teve o prazer de encerrar aquelas obras, qual é a sensação que tem? A sensação é a melhor possível, é uma alegria muito grande a gente chegar, por exemplo, e poder concluir uma obra de 47 anos, né? Uma obra que tinha mais tempo do que a minha própria idade, e que a gente se acostumou a ver caminhoneiros na fila, dias a fio, quilômetros de retenção, prejuízos, assaltos, falta de dignidade, né, no final das contas. Então, quando a gente recupera, vê que há fluidez, que o custo do frete baixou. Quando a gente terminou a BR-163 no Pará, o custo do frete para o Arco Norte caiu 26%. Isso empurrou o frete agrícola do Brasil para baixo em 11%. Então isso é muito significativo, tem muito valor. E acho que a melhor recompensa que a gente tem é quando houve um caminhoneiro que sempre passou naquela região e sofreu, dizer, olha, eu não preciso mais dormir lá no Riozinho, eu agora posso seguir mesmo com chuva, porque agora eu consigo andar. É porque tem um cunhado meu, caminhoneiro, Raimundo, e que já falou tudo isso que você está falando. Então, essa também é a razão da minha pergunta. Eu tenho conversado também um pouco com o cara. Sabe por que o senhor pergunta, senador? O senhor tem sensibilidade. Assim, minha mãe dizia o seguinte, a vida só tem um sentido, minha mãe falava. E o sentido que a vida tem é quando a gente investe a vida da gente na vida dos outros. Isso vale a pena. Fora disso não vale nada. Porque a gente, quando morre, não presta nem para fazer sabão. Para que arrogância? Para que vaidade? Então, quando a gente tem uma oportunidade na vida pública de servir, você tem que servir e fazer com dignidade. E aqueles que não estão na vida pública para fazer a vida, pensa realmente no semelhante. Eu estava conversando com o Carlos Zambelli, que é de São Paulo, né? E outros deputados de São Paulo. Nossa amiga Carla Zambelli, demais, né? Corajosa, valente, né? E ela me falou de algumas ações de São Paulo, né? E como eu tenho muitos tios e primos que moram em São Paulo, né? Fala alguma coisa de São Paulo. Vamos falar da prorrogação da Malha Paulista, 6 bilhões de investimento em linha ferroviária, com a duplicação do ramal de Tirapina para Santos,
contorno ferroviário de São José do Rio Preto, investimentos que vão acontecer nos próximos 5 anos, e a gente vai sair de uma capacidade de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas, podendo chegar a 105, então é a divisa para o estado que está sendo gerado. Estamos terminando a travessia de São José do Rio Preto, uma obra que muito em breve o presidente vai poder ir lá inaugurar. A gente agora acabou de assinar o termo aditivo que vai possibilitar a ligação da última estação da CPTM na chegada do aeroporto de Guarulhos com os 3 terminais de Guarulhos. Isso significa uma conexão do aeroporto com a linha metro ferroviária. Então o cidadão vai poder chegar de viagem e acessar o metrô com esse empreendimento que vai começar agora, quase 300 milhões de reais de investimento, o governo Jair Bolsonaro aí nesse People Mover, né, nesse monotrilho. Teremos no dia 29 de outubro o leilão da Nova Dutra. Então, a ligação do Rio de Janeiro para São Paulo. Nova Dutra? Nova Dutra. A gente vai licitar de novo essa ligação Rio-São Paulo. A gente está falando de 15 bilhões de investimento. Muito investimento no Vale do Paraíba, na região de Aparecida, né, no Caminho dos Romeiros, nos acessos à Basílica. Muitos investimentos na chegada em São Paulo, mais de 1,2 bi de investimento só na chegada em Guarulhos. Investimento em drenagem, investimento em acesso, investimento em alargamento de marginal, em alargamento de faixa. Então, isso vai melhorar, vai diminuir o tempo de viagem. Então, o cidadão que gasta 37 minutos para sair de Guarulhos e chegar em São Paulo, ele vai fazer essa viagem em 14 minutos. É mesmo? Então, vai melhorar muito. E detalhe, a tarifa vai cair bastante. Então, para quem sai do Rio de Janeiro e chega a São Paulo, vai fazer esse trajeto pagando 35% menos do que paga hoje, né, com toda essa carga de investimento. Estamos trabalhando muito no Porto de Santos. Porto de Santos, só no acesso ferroviário, vai receber quase 2 bi de investimento. E estamos planejando agora a desestatização. A desestatização vai gerar lá algo em torno de 16 bilhões de investimentos. A gente vai tornar o Porto de Santos o maior porto do hemisfério sul, capaz de movimentar 240 milhões de toneladas ano. Então, realmente, é sem precedente o que vai acontecer lá. Estamos fazendo investimentos em Congonhas, como fizemos todo o recapeamento, botamos lá uma camada porosa de atrito para aumentar a segurança, né, a aderência pneu da aeronave com pista. E estamos fazendo agora o IMAS, que é um dispositivo de contenção de saída da aeronave, então um dispositivo para aumentar também a segurança no aeroporto. Aeroporto de Congonhas que vai para a 7ª rodada de concessão, com a previsão de receber ali quase 4 bilhões de reais de investimento, né, para sanear não conformidades, para tornar a vida do cidadão mais confortável, enfim. Temos uma carga de investimentos muito grande também no estado de São Paulo, como nós temos no Amazonas, como nós temos no Ceará, como nós temos no Maranhão, no Pará, no Espírito Santo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil inteiro. Assim, bom, vocês sabem, me conhecem, sabem a minha maneira de falar, as minhas crenças e como eu acredito nas coisas de Deus e no improvável de Deus. Muita gente gosta de milagre, eu gosto do improvável, porque o improvável não sabe de onde ele vem, não sabe de onde ele surge, né? E normalmente o milagre é aquele que a gente desenha e quer colocar Deus dentro. Quando não dá certo, a culpa foi de Deus. Mas eu acredito no improvável. E essas coisas todas vêm desse improvável, em momentos de pandemia, em momentos em que nós vivemos uma crise muito grande de tentativa de derrubar o presidente da República, sabe? Antes do processo eleitoral, Jair Bolsonaro, ele tinha uma inquietação a cada 24 horas. Depois passou a ter sofrimento a cada 2 horas, depois a cada meia hora. E desde que assumiu a presidência, apanha a cada minuto. A cada minuto tem uma narrativa nova, uma inquietação nova. Assim, decidiram deixá-lo governar. Por que essas coisas todas acontecendo? A mão de Deus. E porque esse país é rico. Nós temos as terras agricultáveis do mundo. E nós temos promessa de que nós seremos o celeiro do mundo. E mais além, nós temos promessa que nós seremos o celeiro missionário do mundo. Isso incomoda demais. Isso incomoda a esquerda do mundo. E nós somos o último bastião. E o último bastião não vai cair. Ministro, queria só que a gente desse uma repassadinha aqui para o meu povo do Espírito Santo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, eu estou 7 itens aqui. Falamos da inauguração do aeroporto de Linhares, das intervenções que nós já estamos planejando para o aeroporto de Cachoeira do Itapemirim.
Vamos contratar o projeto de duplicação da BR-259, né, de João Neiva para Colatina, incluindo, obviamente, a ponte na entrada de Colatina. Falamos da entrega de 30 km de duplicação da 101 Espírito Santo, né, de Viana para Guarapari, de mais 22 de Guarapari até Anchieta, né, que já estão em obra. Das obras que estão andando no contorno do Mestre Álvaro e do acesso ao Porto de Capuaba. Hoje nós temos a